É verdade que a cultura organizacional traz 21% a mais de rentabilidade para as marcas? Sim, vou te mostrar como que você alinha isso no marketing, né? Seja bem-vindo a mais ou bem-vinda a mais essa transmissão de hoje. 8h37, começando com você, esse cafezinho, esse insight para você prosperar, ser 1% melhor todos os dias, no mínimo, no seu negócio, no seu desenvolvimento pessoal, corporativo, enfim. Então, quem traz esse estudo, tá, é a Deloitte, né? Que traz essa análise de que existe 21% mais de rentabilidade e 41% menos absteísmo, ou seja, melhor clima entre as vendas, se você implementa a cultura organizacional junto com seus clientes internos e externos. E isso se faz através de uma comunicação assertiva depois que você estrutura essa cultura organizacional, obviamente. Por que eu trago isso aqui? Porque nós temos essa ferramenta, a gente implementa essa ferramenta, é algo que é uma tendência de mercado, mas alguns negócios ainda não atentaram para isso, e não é à toa que a gente sempre traz os cases de grandes negócios, como por exemplo, Starbucks, Natura, Zago. A gente sempre traz os mesmos exemplos, são as empresas que de alguma forma cresceram de uma forma assim drástica ou rápida, vamos dizer assim, fizeram um growth acelerado de fato em poucos anos, em poucas décadas, porque implementam essas ferramentas que a gente traz aqui todos os dias, e são ferramentas simples, mas que demandam o quê? Requer uma intenção, requer um penso, requer uma estratégia, requer um olhar de profissionalismo sobre a gestão da marca, a gestão do negócio a curto, médio e longo prazo. Né? Então, e não só esses dados, quando a gente tem uma cultura organizacional de fato, e a gente já fez várias transmissões sobre a importância disso, alguns artigos sobre isso, enfim, a gente trabalha muito nesse tempo, porque é de fato importante, é de fato o que dá o norte para uma boa estratégia de marketing. Do contrário, você corre o risco, se você não tem, você aperta play do tráfego, mas não tem esse conceito estratégico do negócio, do ponto de vista de marca, administração, você corre realmente o risco de fazer apenas barulho e não colher resultados de fato. A Gallup, ela é uma outra empresa que trabalha com relatórios nessa linha, nessa área, e ela mostra que os colaboradores alinhados à cultura da empresa são 17% mais produtivos do que as demais empresas que trabalham sem esse conceito de cultura organizacional, que muitas vezes é criada de uma forma natural ao longo do processo da jornada das empresas, mas não de forma intencional ao encontro do que de fato os diretores, os CEOs, os idealizadores do negócio realmente gostariam. Então, o que reflete diretamente esse desempenho comercial aí no time de vendas, porque afinal de contas as pessoas compram sonhos. E aqui está a resposta, aqui está o gancho. Por que cultura organizacional faz tanta diferença nas vendas? Porque cultura organizacional, quando ela é bem trabalhada, bem comunicada e bem treinada para as equipes, seja de marketing, seja de vendas, seja de atendimento, de pós-venda, pós-atendimento, lá no final do encantamento da jornada do cliente, né, naquela questão do fax, saque, enfim, ou seja, em todas as etapas da jornada de relacionamento com clientes aparece a cultura organizacional, você ali mostra seus princípios, mostra seus valores, mostra sua missão, enfim, isso é sonhos. As pessoas, de fato, compram sonhos e não produtos ou serviços como bem pensamos. Bom dia, Marcel. Bom dia, parceirão aí de negócio de marketing. Bom dia. Logo faremos vários trabalhos, temos um podcast ali que a gente gravou. Bom dia. Aliás, vai ali na playlist do Essência e Prosperidade, na minha bio, tem um link de todos os programas. Vai no link do Essência e Prosperidade, procura ali um dos últimos episódios que nós falamos sobre marketing digital. Um show, tá? De sabedoria aí com o Marcel Carlin, nosso colega aí de trabalho dentro dessa qualificação do marketing que a gente tanto trabalha. Então, voltando aqui, esses estudos todos, eles comprovam sim que a cultura organizacional, ela potencializa, turbina os seus resultados de marketing. E não é só os relatórios das empresas Deloitte, Gallup, mas também a própria Harvard, tá? A Harvard Business Review, que todo mundo já ouviu falar, ou né, a maior parte das pessoas, os empresários já ouviram falar, tem muitos estudos fortes nessa linha de marketing. Bom dia, tamo junto. Temos que marcar um horário de ser, é verdade. É verdade, a minha agenda já tá bloqueada aqui pra isso, é só pontualizar, já tá reservada. Depois eu te chamo no WhatsApp.
A Harvard, gente, ela aponta que até 30% de fidelização a mais nos clientes você tem quando você implementa marketing com cultura organizacional. Ou seja, quando você associa a sua estratégia de marketing com cultura organizacional, você fideliza 30% mais os clientes, porque o cliente ele sente seguro, não é uma empresa que está arriscando no mercado. Uma empresa que mostra cultura organizacional, ela não arrisca, ela não é aventureira, isso fica claro, porque ela trabalha em cima dos princípios, em cima dos seus valores, e isso as pessoas compram porque dá segurança, estimula sonhos, tá? As APOS, eu já vou te mostrar, pincelar 5 etapas, 5 grupos, tá? De implementação de uma cultura organizacional bem simples, tá? Claro que esses grupos, essas etapas a gente abre depois ali nas ferramentas. Aliás, quero te dizer que a gente tem aí, se você quer essa ferramenta, me chama inbox. Nós temos uma assinatura, inclusive, com várias ferramentas que a gente traz aqui, mas se você quiser algo mais pontual, me chama, a gente troca. O que acontece? Então, para você implementar a sua cultura organizacional é um processo. Mas do ponto de vista de marketing, para nossa colheita aqui no marketing nas vendas, existe uma metodologia que a gente desenvolve em 5... Nós aqui na WH Comunicação, a gente desenvolve em 5 etapas, 5 grupos. E a gente abre essas etapas com checkpoints mesmo, que você tem que organizar, estruturar aí para fazer acontecer. Então, me pede que a gente tem essa ferramenta, a gente tem essa metodologia, a gente tem os vídeos, mas eu já vou te dar aqui o resumo dela, porque com isso você já consegue implementar muita coisa. Se você depois quiser aprofundar mais, é só me chamar. A Zago, nos Estados Unidos, ela tem uma cultura de valores de coração da empresa, né? Que são o coração da empresa. Os valores são o coração da Zago. E por que eu tô trazendo isso? Porque ela é grande, ela é forte, ela cresceu nesses conceitos e eu quero que você se inspire a fazer também. Então, assim, qual é o coração da sua empresa? O que tem por trás da sua empresa? Qual é o porquê da sua empresa existir? E o que move esse porquê, o que dá o caminho, a diretriz desse porquê aconteceu, o porquê seria talvez a missão, mas os caminhos eles vão sendo desenhados por causa dessa missão, mas o que vai te fortalecer para você passar pelos desafios são os teus princípios de valor. Então, é o coração de fato. E a Zago, a Natura, Brasil, que você conhece, também trabalha nesses conceitos e é por isso que elas têm um foco estratégico no resultado e conseguem realizar as suas conquistas, conseguem ter conquistas. Toda a comunicação, desde a contratação até a venda, ali dentro da Zago, reflete os valores e os princípios. Ou seja, você quer trabalhar com a gente, é aqui a cartilha dos nossos princípios, dos nossos valores. Tá tudo bem se você não quiser, mas esse é o jogo, essas são as regras. O resultado disso aparece junto com o cliente e torna essa empresa uma das maiores e-commerce de calçados com clientes que são evangelizadores da marca. Eu te pergunto quantas pessoas, quantas marcas aí tentam se tornar líder de mercado nesse segmento que cresce, mas não conseguem, né? Por quê? Porque falta alguma coisa, falta essa conexão, falta esse desejo ardente do cliente se conectar com marcas de fato que vendem sonhos. Bom dia! Ai, bom dia, Liz, maravilhosa, Liz Rosales, nossa parceira, cliente, empresa maravilhosa aí, que vai estar trabalhando também em cima de marca, a gente está falando sobre isso. Então, é algo que a gente está implementando lá, né, Liz, no teu espaço. A cultura organizacional, ela vende, sim, 21% a mais, tá? Ela traz mais rentabilidade para os negócios do que as empresas que não têm cultura organizacional. A Natura é outro caso, né? Quando você, então, alinha a cultura organizacional que tem a ver com o teu propósito, com o marketing sensível, o que acontece? Essa clareza de propósito, no caso da Natura de bem-estar, ela vai fazer com que os valores e a missão corporativa se integrem à cultura interna e reverbere isso nos veículos de comunicação, nos canais, nas redes sociais. E aí, esses canais, eles vão carregar, de fato, os valores, no caso da Natura, de sustentabilidade, de cuidado, de beleza natural. Então, se eu, Aline, tenho esses valores intrínsecos dentro da minha personalidade, dentro do meu dia a dia, de uma forma subconsciente, subliminar, isso a gente chama de arquétipo, ativação de arquétipos, que é o subconsciente de aceitação coletiva sobre todas as coisas. Então eu vou ativar dentro de mim esses princípios que eu tenho, vou me conectar naturalmente. Assim é no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai num café, quando a gente vai num supermercado, quando a gente entra numa loja, por que a gente se conecta às vezes com uma pessoa nos primeiros segundos? Amor à primeira vista, conexão à primeira vista. No marketing a gente chama primeira impressão. Aliás, o podcast Primeira Impressão vai voltar, tá? A gente deu uma parada entre uma temporada e outra.
por conta de muitas demandas mesmo, mas ele é tão importante, que a gente está reestruturando, ele vai voltar, tá? Então, a primeira impressão, que é aquela que fica, ela bate ou não por causa dessa conexão inconsciente de princípios de valor. E sim, a forma como a pessoa se veste, a forma como a pessoa se comporta, tudo é posicionamento, tudo determina o valor. Então tá tudo linkado, percebe? É uma engrenagem que uma se complementa. Então eu penso no meu propósito, logo eu penso nos meus princípios de valor, logo eu penso nos meus comportamentos que me levem a realizar esses valores, que ditam sobre quem eu sou, que mostram através da minha energia, através da minha postura, através da minha presença, através da minha comunicação, tanto falada quanto comportamental, sobre quem eu sou. E isso vai fazer diferença lá na venda, na conexão com o cliente, nesse primeiro contato. Então, o resultado, ele é um crescimento exponencial da marca. Por quê? Mesmo em tempo de crise, tá? Isso acontece porque eu não tô passando pro mercado aquela imagem qualquer, que eu nem reflito sobre ela. Mas eu blindo a percepção de imagem que o cliente tem de mim através do meu comportamento, que revela os meus princípios, os meus valores. Isso é comunicação assertiva, não verbal, mas sim comportamental. Aliás, já te deixo um spoiler aqui, que dentro da nossa rede de networking, de parceiros, de clientes, enfim, a gente tem uma profissional, Alexandra, você já deve ter acompanhado, já fiz alguns posts com ela aí no feed, que trabalha justamente a imagem, no sentido de se vestir, a imagem das pessoas. Então, isso, quando a gente desenvolve esse trabalho, indica clientes, enfim, analisa o início, meio e fim do processo, a gente percebe de fato o quanto que nós, no início da jornada, comunicamos em imagem, e mais de 90% das pessoas comunicam em imagem, aquela imagem que não é a desejada. Mas eu não trabalho minha imagem porque eu fico nos bastidores, eu fico atrás do computador. Não interessa. É a sua energia de influência para com, inclusive, sua família, inclusive para com seus vizinhos, sobre aquilo que você é. Então, você tem que pensar nos mínimos detalhes. O que é a roupagem para uma marca? É o logotipo, é o posicionamento ali nas redes sociais. Então, sim, redes sociais é importante, mas quando ela não é pensada, ela faz barulho, mas ela não traz esse resultado sobre a valorização do meu negócio. E aí eu não consigo ativar, se eu não faço um penso estratégico, a cultura organizacional através daquela comunicação que é democrática, porque é livre, todos nós podemos montar e ter, para fazer uma conexão assertiva com o mercado, tá? Então, esse crescimento exponencial da Natura, que é o que a gente está falando aqui, ele veio muito pela força que ela dá para esses princípios de valor. É o caso da Starbucks também. Eu já vou encerrar aqui, para a gente já pontuar rapidamente os 5 grupos e você ter esse insight aí e pescar o que faz sentido para você implementar já junto com as suas equipes de trabalho. A Starbucks, ela tem essa cultura de experiência, é o valor, é o princípio, a experiência. Então, ela quer sim sempre ela se posiciona como sendo o terceiro lugar do cliente, ou seja, aqui na Starbucks, não é bem, eu não me lembro exatamente o slogan, tá? Mas é mais ou menos assim a mensagem. Aqui a Starbucks é o seu terceiro lugar. Depois da sua casa e depois do seu trabalho, você está aqui na Starbucks, né? Então, assim, a Starbucks, ela é o terceiro lugar, a sua terceira morada, o seu terceiro lugar. Depois do trabalho, depois da casa, depois do trabalho, você está na Starbucks. Então, é o acolhimento, que já vem ali o nome da pessoa no copo, o atendimento com um sorriso, fazem parte da cultura que é treinada, inclusive para os franqueados. Enfim, a gente sabe que na prática, estando ela em todo mundo, algumas filiais, enfim, algum funcionário pode acordar de mau humor e pode não seguir à risca essa regra. Eu estou falando isso porque eu já escutei isso, né? Eu falo, mas não é bem assim, já fui numa Starbucks, as pessoas não me receberam tão bem assim, né? Claro, né, gente, é uma cultura que é um trabalho contínuo, melhoria contínua, a gente tem que ser guardião do nosso negócio, então a gente tem que buscar isso sempre, né, a excelência sempre, mas a excelência e a perfeição, elas não existem, mas o resultado, ele vem com a melhoria contínua, é isso que eu quero dizer para você, a melhoria contínua traz o resultado. Então não é o ser perfeito, mas é o estar com a intenção de melhorar todos os dias. Por isso que a gente está aqui conversando com líderes, conversando com gestores, para você sempre pescar aquilo que você pode colocar na sua trajetória hoje. E o que não pode, mas que fizer muito sentido colocar ali numa lista de backlog para você trabalhar assim que possível, tá?
E aí o cliente na Starbucks, ele não compra um café, ele compra esse recolhimento, é o valor agregado em cima do produto, da commodity de café. Então compra pertencimento, e isso justifica os preços mais altos que a gente sabe que a Starbucks tem, pratica, mas que ao mesmo tempo fideliza o cliente e tá tudo certo, e nós pagamos, né? Então, essa inspiração estratégica de alinhamento, de melhor atendimento, de maior engajamento das equipes, de menor ruído na comunicação, de experiência consistente com o cliente, de aumento de fato nas vendas de ticket médio, é o resultado prático de uma cultura organizacional implementada e alinhada com o seu marketing, com suas vendas. Tem que ter. Se eu quero pensar grande, se eu quero pensar fora da caixa, se eu quero pensar nesse sentido, tem que ter, tá? Vamos lá. Então, vamos para 5 etapas que eu te prometi rapidamente, tá? Para você já começar a pensar nesses insights que eu tô pegando aqui e abrindo para você. Que é o seguinte, primeiro grupo, primeira etapa, tá? De trabalho que a gente tem que esmiuçar. E eu quero que você coloque aí dentro do seu radar. Esclarecer a sua essência de marca. O que a gente acredita, por que a gente faz o que faz. Então, as perguntas chaves que você deve refletir aí, se fazer, é sobre qual é a razão, de fato, do seu negócio existir, o propósito dele, quais são os valores inegáveis que você tem, quais são os comportamentos que expressam os seus valores no dia a dia, qual é a sua causa e motivação de trabalho que você deseja transformar no mundo. Então a gente tem algumas ferramentas para isso, estudo no próprio Canvas do Negócio, Ikigai Marketing, a gente tem estudos de brand de marketing, uma série de metodologias aí que te ajudam a responder essas questões se você precisar, tá? Ação prática, né? Quem somos e o que nós acreditamos. Isso aqui, se você sintetizar essas respostas, você tem um slogan poderoso que marca aí de fato quem você é e já vai te dando um norte sobre como que o mercado tem que te enxergar, tá? Depois, o segundo grupo, a etapa 2 desse processo de alinhamento da cultura organizacional com o marketing é sobre o comportamento de atendimento. E aqui entra ferramentas como jornada do cliente, tá? Eu preciso entender que a nossa cultura ela aparece no jeito que a gente atende o nosso cliente, na forma de negociar, na forma de comunicar, na forma de receber. Então as perguntas chaves aí para você refletir de 1 a 10, o quanto que você está alinhado com isso, seria assim: como nossos valores aparecem no atendimento do cliente, como a nossa equipe expressa acolhimento, verdade, respeito, inovação, sendo esses alguns exemplos de valores, né? Então, ajusta o valor da sua marca para implementar na prática esses princípios, tá? E isso vai ser as regras da sua casa. Aqui vai começar a ser desenhada, de fato, na prática, as regras da sua casa dentro de toda a jornada de relacionamento, de conexão que você tem com o seu mercado, na captação, na ativação da experiência, na venda, no pós-vendas. Quais são os hábitos e os padrões de comportamento que a gente quer, de fato, reforçar no nosso cliente? Então isso tem que estar pensado, tem que estar estruturado. Como? Um exemplo, tá? Que eu poderia te sugerir, você pode listar aí, por exemplo, 3 atitudes, né? 3 atitudes que devem estar presentes em 100% dos atendimentos. Gente, marcas que querem franquear, elas são obrigadas a olhar para isso, tá? Não tem chance, são obrigadas a olhar para isso. Porque isso vai gerar um manual de atendimento, um manual de cultura. Isso vai fazer o padrão da sua metodologia assertiva de qualidade no atendimento acontecer. Então você pode botar como exemplo ali escuta ativa, cumprimento com empatia, retorno rápido. Você pode colocar algumas regrinhas dentro da sua base de treinamento de atendimento da sua equipe com o seu cliente. E o terceiro grupo é a cultura como marca viva. A cultura como marca viva, tá? O cliente percebe a nossa cultura? Será que o cliente percebe a nossa cultura? Será que o cliente sabe qual é a nossa identidade corporativa? Será que ele está conectado com isso? Essa minha cultura, esse meu propósito ou minha proposta de valor, ela está presente na identidade visual do meu negócio, nas campanhas visuais, no tom de voz, na jornada de relacionamento do cliente, como eu falei? O que está pegando? O que eu preciso melhorar para que isso apareça? Porque isso aparecendo é o que faz ativar o arquétipo inconsciente proporcional, reflexo, espelhado lá no meu cliente. Né? Então, de novo, se eu tenho o princípio de valor de transparência e meu cliente também tem, inconscientemente ele vai se conectar comigo e vai me preferir.
tá? Então isso tem que ser estratégico quando a gente pensa em resultado. A comunicação visual traduz os teus valores, teus princípios. Eu trabalho com mulher, mas o meu logo é muito pesado, é azul com preto. Será que conecta? Né? Um exemplo clássico, o tom de voz usado nas redes sociais, os e-mails, ele é coerente. Você quer trabalhar com o público A, mas você tem um jeito meio vulgar, talvez, de falar. Será que combina? A jornada do cliente expressa a tua missão de negócio, os teus pilares do negócio. Então, você fala ali que você trabalha em educação, mas você não tem lives educativas, né? Você não tem palestras, você não olha para isso, né? Você educa direto com o mercado, mas não para o público, ou seja, onde aparece. Então, escolha aí do ponto de vista prático, para você começar, se você quiser, fizer sentido para você esse insight, um ponto de contato, qualquer um dentro da jornada, seja captação, seja relacionamento, seja ativação da experiência pós-venda, não importa. Pega um ponto de contato que você tem com seu cliente, o canal que faz esse ponto acontecer, pode ser WhatsApp, e-mail, rede social, e reescreva uma mensagem assertiva, mas com base nos seus valores de princípios. Reescreva, faz esse exercício que você vai ver a diferença, tá? Isso já é um gatilho mental de marketing de vendas que você aciona e ativa. Depois, o grupo 4, né? A etapa 4, a gente vai olhar e vai revisar a cultura como fator de vendas, né? Então, tô te dando um spoiler, que é a cultura como fator de vendas do seu negócio. Aqui já começa a aprofundar a prática do retorno dessa cultura nas vendas. Então, a tua cultura organizacional hoje, ela ajuda ou atrapalha as vendas? Né? Vamos fazer esse exercício de reflexão, porque ela tem que ajudar. Ela tem que trazer mais 21% mais resultado. Se ela está bem feita, ela traz 21% mais resultado de acordo com a média de mercado. É claro que pode ser mais, pode ser menos, mas a média de mercado trata disso. O cliente, em outras palavras, ele sente confiança na sua proposta. O cliente, em outras palavras, ele sente que os valores que são promovidos reforçam, de fato, a decisão de compra dele ou afastam a decisão de compra dele. A gente está usando a nossa cultura organizacional como diferencial competitivo, ou a gente está colocando ela debaixo do tapete e não está dando devido valor para ela? Se a gente não dá o devido valor para ela, ou se a gente não tem, então dar o devido valor nem entra na questão, na pauta, mas se eu tenho, vamos supor que eu tenho, mas eu não dou o devido valor, né? Eu deixo no quadrinho, mas não coloco no DNA do meu negócio. Será que isso eu estou me posicionando, eu estou agregando, de fato, valorização de marca? Não estou, né? Então, eu sou só mais um aí no mercado. Eu não tenho esse brilho de identidade corporativa. Então, uma ação bem prática, cria uma frase aí de impacto que ligue a tua cultura organizacional com a tua oferta. Por exemplo, tá? Vendemos beleza com alma, porque acreditamos no poder do autocuidado com verdade. Um exemplo de uma estética, de uma clínica que a gente se inspirou aqui para te dar. Depois, o último passo para a gente encerrar a nossa transmissão, que já estamos passando o nosso limite, é o compromisso coletivo. Então, quando a gente executa a metodologia da cultura organizacional dentro das empresas para alinhar com marketing, vendas e turbinar seus resultados, a gente trabalha dentro das empresas, dentro da consultoria, esse ponto também como sendo o último, tá? A quinta etapa, o compromisso coletivo. Ou seja, não é só eu saber, ele vem de cima para baixo, no sentido de diretoria para baixo, mas ele tem que descer. Ele tem que ser vivo, ele tem que ser respirado. A cultura não se impõe, ela vive, se nutre. Estamos todos comprometidos? Essa reflexão a gente faz, né? Estamos todos comprometidos na nossa empresa com a cultura? Pergunta-chave para o seu time aí, ou você refletir a respeito do seu time em relação à cultura. O que você faz no seu dia a dia representa o que você que trabalha comigo, faz o seu dia a dia, representa a cultura da empresa? Imagina que você está fazendo uma entrevista de emprego, né? Quer baixar o turnover do seu negócio. Senta alguém na sua frente e fala assim, olha, aqui na nossa empresa a gente é sustentável, a gente é isso, a gente é aquilo. Essa é a cultura do nosso negócio. Você, no seu dia a dia, conseguiria implementar a cultura do nosso negócio no seu dia a dia, dentro da sua cultura, do seu jeitinho de ser? É possível? É viável ou vai ser difícil? Né? O que podemos melhorar juntos para a nossa cultura poder melhorar? Como cada setor pode reforçar a cultura na prática? Aliás, já vou te dar um spoiler, tá? Está para ser lançado aí nessa semana o próximo episódio de podcast Conexão Sindimetal e a gente vai falar muito sobre isso, tá? Dentro do valor sustentabilidade mais especificamente. Então acompanha que você vai ver como que essas empresas, grandes players, e a gente está falando com grandes indústrias na mesa, gigantes indústrias na mesa, ganham dinheiro com a implementação de princípios de valor, tá? No caso, a gente aprofunda muito na questão do ESG, então governança, valor social e valor ambiental.
Só para você se inspirar, tá? Fica o spoiler aí, porque nos próximos dias a gente tá lançando esse podcast e você vai ver como, de fato, na prática, essas empresas alavancam muito dinheiro olhando para esses princípios de valor, tá? Na ação prática, cria um mural, tá? Cria um mural físico ou digital. Essa dinâmica a gente faz, tá? Com nossos clientes, entre outras, para fortalecer essa questão, tá? Então, cria um mural físico ou digital aí, com promessas da sua cultura organizacional, que a sua equipe aí possa trazer para ti, e no momento que eles te trazem, eles se autocomprometem, a responsabilidade fica conjunta, tá? Então, pra gente finalizar, gente, a cultura ela é comunicação viva. Como eu sempre digo, o mercado é vivo. Fica com essa frase de impacto aqui, que eu acho que eu até vou compartilhar hoje nas minhas redes sociais. A cultura organizacional é a raiz da sua marca. Quando bem vivida, ela cria uma comunicação que conecta e que traz uma experiência para quem vende e para quem compra, tá? Dito tudo isto, a criação de uma ferramenta, um script, um exercício de implementação, dinâmica, qualquer coisa que trabalhe, que desenvolva essa cultura organizacional, ela com certeza vai te dar muito resultado. É isso que eu quero te estimular hoje. Hoje o insight é esse, tá? Hoje o insight é esse. A coluna do Papo de RH teve a ver com isso também, tá? Que foi lançada, eu escrevi para a coluna do Papo de RH essa semana sobre isso. Vou compartilhar também nos meus stories para você acompanhar e se inspirar. Amanhã a gente volta com mais Insight Marketing para gestores líderes que querem vender, se desenvolver como pessoa, como negócio e fazer acontecer nos seus empreendimentos. Se você tiver dúvidas, perguntas, me mande que eu vou respondendo aqui ou a gente vai trabalhando por fora aí dentro do nosso inbox, tá? Até mais, faça um excepcional dia.